essa criança. Resultou, e é um abandono, então, que a gente observa que uma pessoa como essa tem, né? Exato. Realmente a situação... 25 de setembro do ano passado, movimentou hoje o Fórum de Sete Lagoas. O assassinato do estudante aconteceu na porta do Colégio Ângulo no ano passado, com repercussão em todo o Brasil e no exterior. Uma sentença foi inicialmente anunciada para a partir das 2h30 da tarde de hoje, provocando novo interesse pelo caso, que continua repercutindo. Até o final da edição de hoje do Jornal ETV, não havia decisão oficial a respeito. Mais detalhes nos noticiários de amanhã. Final da edição de hoje do Jornal ETV. De serviços à comunidade, liberdade assistida e semi-liberdade ou internação em um centro de recuperação. Neste caso, a pena máxima é de 3 anos. O juiz responsável pelo caso explica os motivos do adiamento do julgamento marcado para ontem. Inicialmente foi porque as partes já começavam a se sentir cansadas e então nos pediram que se indisse a audiência para uma outra data, para que as demais testemunhas fossem ouvidas numa outra oportunidade. Então, evidentemente que atendendo ao pedido da parte, que demonstraram cansaço, a gente não teve outra alternativa senão atender um pedido justo das partes para marcar uma nova data para a nova audiência. Mas, por mim, se fosse possível, né, se dependesse exclusivamente de mim, nós teríamos ouvido todas as testemunhas, teríamos ouvido as alegações finais das partes, teríamos sentenciado ontem mesmo, ainda que pela madrugada, ainda que pela manhã fora, porque a sociedade está exigindo e tem o direito de exigir uma decisão rápida nesse processo. Então a nossa intenção ontem, fizemos de tudo, testemunhas que não tinham comparecido, nós pedimos para vir, enfim, fizemos de tudo para terminar com esse processo ontem, ouvir todas as testemunhas e ouvir as delegações para dar a sentença para essa resposta que a sociedade está exigindo à justiça. Mas infelizmente, primeiro as partes se sentiram cansadas e nos pediram que adiasse a audiência para uma nova data em continuação. O posto do Cine, no PSIL de Sete Lagoas, anuncia 4 vagas. TV, apoio cultural, Faculdade Cenecista de Sete Lagoas, formando capital intelectual para as empresas do terceiro milênio. Clidesp. Adia julgamento de menor que matou o colega. A Rústica do Fogo foi sucesso. Outras de violência também. Luiz Brandão Nogueira, na porta da escola onde estudava, ainda não foi esquecido. Ontem teve início às 2 da tarde a primeira audiência sobre o caso. O menor RMC e 4 das testemunhas arroladas foram ouvidas. Nova audiência já está marcada. Amigos e parentes de Luiz Eduardo fizeram manifestações na porta do fórum. Com uma faixa preta na cabeça, eles pediam por justiça. Mesmo pedido da família do menor. Esperamos que a justiça haja dentro da lei. Luiz Eduardo Nogueira foi assassinado no dia 25 de setembro do ano passado na porta desta escola. De acordo com testemunhas, o menor RMC teria pedido para chamar o colega já dentro da sala de aula. Depois, disparou tiros contra ele. O crime chocou toda a cidade. 16 testemunhas foram ouvidas pelo juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, que não permitiu imagens no local. A audiência foi marcada para as 2 horas da tarde, mas começou de fato por volta das 3h30. Às 6 horas da tarde, a segunda das 16 testemunhas estava sendo ouvida. 4 alunos do colégio onde os menores estudaram foram ouvidos. A previsão era de que a audiência terminasse na madrugada. A família ainda aguardava ansiosa pelo fim do julgamento. Pelo que a gente já ouviu aí nos corredores, é que vai até bem mais tarde. Isso aí, mas uma coisa a gente tem até agora, desde quando a gente chegou, que é pedir justiça pelo que está acontecendo. A gente espera não só a justiça do próprio promotor, mas da justiça divina também a gente espera, porque a gente sabe que 3 anos, que é o máximo que essa pessoa pode pegar, não vai ser nada. Porque ele pegando 3 anos, depois desses 3 anos a família dele vai acordar, vai ter ele do lado. A gente não, a gente perdeu o Luiz Eduardo para sempre. O julgamento de RMC, 13 anos, que no dia 25 de setembro do ano passado matou a tiros o também menor Luiz Eduardo de Melo Nogueira, acabou sendo adiado. Apenas 4 das 17 testemunhas foram ouvidas. Nova audiência já está marcada.
No dia 25 de setembro de 2002, Sete Lagoas virou notícia internacional diante de um crime cometido às 7 horas da manhã daquele dia. RMC, 13 anos, aluno do Colégio Ângulo, matou com 3 tiros Luiz Eduardo de Melo Nogueira, 14 anos, também aluno do Colégio Ângulo. RMC teria chegado ao colégio, estacionado um veículo nos fundos da escola e chamado Luiz Eduardo, quando efetuou os disparos. Em seguida, fugiu. No Hospital Municipal e no necrotério, muita movimentação dos parentes de Luiz Eduardo. O crime gerou muita revolta. Ontem, 11 de fevereiro de 2003, estava marcado o julgamento de RMC, autor dos disparos que mataram Luiz Eduardo. Durante mais de 4 meses, a Polícia Civil trabalhou muito para colher o máximo de informações sobre o caso antes de concluir o inquérito. 17 testemunhas seriam ouvidas ontem em audiência presidida pelo juiz Edilson Rubens Pelger Rodrigues. O julgamento de RMC, 13 anos, que no ano passado matou com 3 disparos de arma de fogo Luiz Eduardo de Melo Nogueira, foi adiado ontem por volta das 8 horas da noite. Novo julgamento já está marcado. O desejo do juiz Edilson Rubens Pelger Rodrigues era de que o julgamento terminasse ontem mesmo e a sentença fosse proferida. Só que as testemunhas alegaram cansaço e depois de ouvir 4 das 17 testemunhas, o juiz resolveu suspender o julgamento, marcando nova audiência para o dia 21 deste mês. As 13 testemunhas que não foram ouvidas ontem já estão intimadas. Se RMC for condenado, a pena poderá ser advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semi-liberdade ou internação em um centro de recuperação. Neste caso, a pena máxima é de 3 anos. Para garantir a melhor qualidade em exames laboratoriais e maior conforto para seus clientes. Laboratório SEDAC. Exames laboratoriais com a rapidez e segurança que você precisa. Consulte nossos atendentes. Informações 3771-0624. O Fórum Desembargador Félix Generoso voltou a ficar movimentado durante todo o dia de hoje. É que aconteceu a sequência da audiência envolvendo o RMC, autor dos disparos, que alvejaram Luiz Eduardo de Melo Nogueira no Colégio Ângulo. Antes do início da audiência de hoje para definir a pena de RMC, 13 anos, que no dia 15 de setembro do ano passado matou com 3 tiros Luiz Eduardo de Melo Nogueira, 14 anos, no portão dos fundos do Colégio Ângulo, houve manifestação de parentes e amigos da vítima. Faixas com os dizeres: matar pode. Pedimos justiça por você, Luiz Eduardo. Queremos justiça. Justiça sim, impunidade não. Estavam em frente ao fórum e em um poste à frente, uma faixa com os dizeres: mais um dia de sofrimento para a família e amigos de Luiz Eduardo. O advogado de defesa de RMC, Carlos Linhares, falou de sua expectativa. A expectativa que nós esperamos que evidentemente corra tudo normal e nós temos absoluta certeza ante a condição em que está sendo conduzido o processo pelo juiz, a promotora, né? Nós estamos aí fazendo um trabalho altamente profissional, levando em alta consideração de que é uma tragédia que abala 2 famílias conceituadas. Então nós temos que ter muita prudência, porque nós temos que realmente ver a aplicação da justiça que seja a melhor, e nós estamos justamente lutando para que isso possa acontecer. Aos poucos, familiares de Luiz Eduardo iam chegando ao fórum. O tio Arnaldo Nogueira estava na expectativa de um julgamento justo. Já bem que tardia, né? A família, com tristeza, né? Que está aqui hoje em solidariedade ao nosso irmão. E
aguardando um desfecho final desse sofrimento que tem nos acompanhado há mais de 6 meses. E essa tristeza também de saber que a imagem do judiciário tem sido maculada, porque nós temos sentido casos aí que, noticiados na própria mídia de Sete Lagoas, de jovens adolescentes que por pequenos crimes de furtos, de brigas de rua, foram recolhidos na CIA. Enquanto um crime frio, premeditado, por se tratar de pessoa de família rica, até hoje o juiz encontrou motivos para que ele receba pelo menos uma punição socioeducativa. Então, 2 pesos, 2 medidas, o rico em casa, o pobre vai para a cadeia. Então é uma decepção para nós, mas sabemos que a grande responsabilidade do juiz é julgar para a cidade, Sete Lagoas, para o Estado, para o Brasil. Isso aqui será um parâmetro, uma referência para que os outros adolescentes não pratiquem ou venham a praticar. Está na mão do juiz tomar uma medida que venha coibir. A gente espera que venha coibir esse tipo de atitude muito em moda depois desse episódio do Luiz Eduardo, que infelizmente, passados 6 meses, a gente não viu nenhuma solução. O advogado de acusação Jansen da Mata lamentou o fato de não haver adiamento da audiência e comentou a existência de uma fita que poderá dar outros rumos ao caso. Diante de todas as provas, da confissão do menor, e de todo o conjunto probatório, nós esperamos que o juiz realmente o condene a uma pena de 3 anos, mesmo porque a cada 6 meses, pela lei, ele é obrigado a reavaliar essa pena. Então ele pode dar os 3 anos, daqui a 6 meses esse menino está na rua. Você acha que 3 anos seria justo? Apenas 3 anos? É o máximo que o estatuto permite. Mas não seria justo? Não, diante da natureza do crime e da crueldade e da impossibilidade de qualquer defesa que a vítima não teve, entendeu? Infelizmente, eu não considero justo. Os pais de Luiz Eduardo chegaram ao fórum e, emocionados, falaram de mais uma audiência e do sofrimento vivido nos últimos 6 meses, desde que perderam o filho. Muito sofrimento. O senhor espera que o resultado saia hoje? Espero que sim, para ver se acaba isso mais rápido, né? No corredor em frente à sala do juiz, muita movimentação com a presença de várias testemunhas e parentes e amigos de Luiz Eduardo. O menor RMC, escoltado por comissários de menores e coberto por um pano preto, foi levado para a sala ao lado da sala do juiz, sem que as pessoas que estavam presentes vissem o seu rosto. O juiz Edilson Rubens Pelger Rodrigues estava confiante em que, finalmente, a sentença desse caso, que chocou a opinião pública, pudesse ser dada hoje. Depende do que for requerido pelas partes em relação à solução daquele incidente processual que aconteceu na audiência passada, né? Quantas pessoas serão ouvidas hoje? Acho que eram 16, se não me engano, né? Acho que foram umas 13, mais ou menos. Umas 13 testemunhas, eu acho. Na primeira audiência, em média, quanto tempo gastou por cada testemunha? Demorou muito cada testemunha, quase mais de 1 hora, ou mais de 1 hora por cada testemunha. Não é? Mas o início do auditivo das testemunhas sempre é um pouco mais demorado mesmo. Depois vai ser mais rápido. A tendência normalmente é essa, né? Quando as coisas os fatos começam a ficar esclarecidos, então as perguntas começam a diminuir, né? O número de perguntas à testemunha, né? Então, embora tenham muitas testemunhas ainda a serem ouvidas, pode ser que o tempo delas hoje para cada uma seja menor, né? Novo adiamento no caso do menor RMC após iniciados os trabalhos na manhã de hoje. Foram ouvidas 4 testemunhas de acusação, ficando nova audiência marcada para o dia 7 de abril a partir de 9 da manhã, para se ouvir uma testemunha do incidente processual. A partir de 2h30 da tarde será ouvida a testemunha de defesa. Jornal ETV fica por aqui. Boa noite.
de crédito imobiliário. Eu faço samba, né? E você vai segmentando. Se profissionalizar para outras cidades, então a gente tem que dar valor.